Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito oportuno para o início de mais uma campanha de oração. É justamente no capítulo 11 do seu Evangelho que Lucas fala acerca da oração. É a catequese de Jesus sobre a oração. Na liturgia de ontem, a oração do Pai Nosso, e hoje a continuidade acerca da perseverança na oração. Participar de um cerco de Jericó é fácil. É fácil. Agora, continuar em espírito e em atitude de oração, aí é difícil. Fazer uma quaresma de São Miguel Arcanjo é fácil. Frei, para levantar de madrugada, para rezar o rosário, ou para participar, como aqui na nossa paróquia, da missa todo dia, 6 horas da manhã. O senhor está dizendo que é fácil? Porque se comparado ao resto do ano, em que a gente reza menos, ou em que a gente tem menos disposição para rezar, manter um propósito e um compromisso assumido é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu me pergunto, e aqui a bronca não é para vocês não, vocês estão de parabéns por estar vindo aqui hoje, por estar participando desta nova campanha de oração. São 9 semanas, é mais exigente que 7, 8 ou 9 dias, é muito mais exigente, porque o tempo entre uma quinta-feira e outra é mais longo, e muita coisa pode acontecer em 7 dias, e nós podemos nos distrair facilmente com tantas ocupações que temos no dia a dia. Por isso que eu digo que é mais difícil. Espero que me compreendam, porque sem dúvida alguma era para essa igreja estar mais lotada, estar mais cheia. Graças a Deus que você veio, graças a Deus que você não abandonou este exército, porque, como eu disse no início, a luta continua, e é o que o Evangelho de hoje fala, justamente acerca da perseverança na oração, a insistência na oração. Procurai e encontrareis, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Quem pede recebe, quem procura encontra, para quem bate se abrirá a porta. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos agora iniciar esta nova campanha de oração, justamente pedindo esta graça, a perseverança na oração, a maturidade na oração. O que significa ser maduro na oração? Uma das características da maturidade de quem ora é justamente não deixar de orar, ou tão somente não rezar mais em temporadas. As quaresmas na igreja, tanto a quaresma preparação para a Páscoa, quanto a quaresma devocional de São Miguel Arcanjo, são momentos mais intensos de oração, de penitência, de sacrifício, de caridade. E o resto do ano? E depois que passam as quaresmas, ou mesmo as campanhas, por que eu faço tanta campanha? No desejo de manter acesa esta chama, no desejo de manter aceso esse vigor, no desejo de perseverarmos na oração e aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Por isso sempre trago um tema novo, diferente, sempre fundamentado na Palavra de Deus, no catecismo da Igreja, nos santos padres, na doutrina, nos bons teólogos, justamente para nos manter animados, acesos,
avivados, o que é mais difícil, fora das temporadas, fora das quaresmas, e onde mora o maior risco. Porque a nossa vida espiritual, ela não pode ser um contínuo, começar e recomeçar. Não podemos viver de temporadas. Nós não estamos maratonando séries na vida espiritual. Ou seja, não sei vocês, mas eu passo um trabalho para escolher uma série para assistir, porque o meu tempo é precioso de vocês também. A gente perde o tempo para escolher a série, né? Quando coloca, dá 20 minutos já está dormindo, né? Pelo menos comigo é assim. A gente perde um tempo danado para escolher uma série boa. Aí quando termina a gente fica se lamentando, porque até achar a outra série melhor ou com a mesma qualidade que a anterior é difícil. Tem cristão que vive assim. Nós temos cristãos de Netflix. Acabou a quaresma do Miguel Arcanjo, some da igreja. Passou o cerco de Jericó, some da igreja, ou até encontrar o próximo cerco. E o que nós estamos lutando justamente é para que entre na cabeça e no coração uma mentalidade de perseverança, ou seja, que o propósito assumido se transforme em hábito, que a disciplina adquirida se mantenha e se aperfeiçoe. Os tempos fortes estão para nos ajudar a aumentar o fervor, a intensidade, mas o dia a dia é que vai provar se aquilo que experimentamos, seja em qualquer quaresma, campanha, novena, produziu em nós, ou foi tão somente um momento que passou. Ontem eu tive a graça, como também alguns de vocês que eu vi lá ontem na catedral, de acompanhar a visita da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, que veio do Monte Gargano, na Itália. Chovia, fazia frio, e o povo lá, até do lado da catedral, havia gente. Dentro da catedral, super lotada. E como isso alegra o meu coração. Mas eu fico pensando, será que estas mesmas pessoas lotam e enchem as suas paróquias, as suas comunidades? Como é a perseverança depois de uma campanha tão forte como foi a quaresma de São Miguel Arcanjo? E a palavra de Deus justamente nos fala hoje de perseverança. Primeira graça que nós vamos pedir a São Gabriel no início desta nova campanha de oração, desta novena, que Ele nos dê a graça da perseverança, que esta seja a nossa esperança, que a perseverança alimente a nossa esperança, porque a nossa esperança, ela não é algo passivo. Nós não somos e não devemos ser como aqueles que simplesmente ficam esperando as coisas de Deus, ou as coisas caírem prontas do céu. Enquanto nós esperamos o agir de Deus, que age no impossível, e nós vamos aprender isso ao longo desta campanha de oração. Deus é o Deus do impossível. Esse é o Deus de Gabriel. Ele que disse a Nossa Senhora: não temas, Maria. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nós vamos aprender a esperar no Deus do impossível. E enquanto nós esperamos no Deus do impossível, o que nós fazemos? O possível está nas nossas mãos. O possível está dentro das nossas condições. Nós vamos aprender a potencializar o poder que nós já recebemos de Deus. E esse poder se chama Espírito Santo. Puxa vida, eu tinha preparado uma pregação tão bonita para hoje, mas vai ficar para a próxima quinta-feira. Vamos ficar só na palavra de Deus hoje.
Deus e seu modo misterioso de agir. Olha o que diz o Evangelho quando termina: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. O que Jesus está dizendo? Jesus está nos ensinando o que devemos pedir. Jesus é um mestre maravilhoso. Ele ensina a lição aos discípulos. Ele explica novamente se eles não entendem. Ele usa imagens, parábolas, sinais, para que seus discípulos compreendam. E para a prova, ele já dá de maneira antecipada a resposta. O que Jesus está nos ensinando a pedir ao Pai, a única coisa que o Pai não pode negar: o Espírito Santo. O Espírito Santo. O que significa pedir o Espírito Santo? Pedir a ação do próprio Deus na minha vida. Pedir a Deus que tome conta de mim. Pedir a Deus que transforme a minha mentalidade. Pedir a Deus que aquebrante o meu coração de pedra e me dê um coração de carne, um coração humano, um coração sensível, mas ao mesmo tempo forte. O que significa pedir o Espírito Santo? Significa pedir o melhor que Deus tem para nos oferecer. Em minha vida espiritual eu cresci ouvindo isso. O melhor de Deus é o Espírito Santo. Na profissão de fé da igreja nós declaramos, nós confessamos: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, Deus está pronto para nos dar o Espírito Santo. Deus deseja nos dar o Espírito Santo. O Pai e o Filho derramam o Espírito Santo sobre nós. E por isso, a palavra que inspira o ano santo jubilar, que está em Romanos, dei um tempinho para achar, porque isso não estava no script, não estava preparado. Acredito que é o Espírito Santo conduzindo, sobretudo quando é para falar dele mesmo e da sua ação em nossa vida. Quem quer conhecer melhor o Espírito Santo, leia Romanos capítulo 8, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Só um tempinho para achar. É o tema deste ano. A esperança não decepciona. Esse é o lema do ano jubilar, que está inspirado nesta passagem de Romanos. Não estou conseguindo achar, eu sei de cor, mas eu quero achar a passagem tal qual ela se apresenta. Não vou achar, mas vocês encontram em casa. A passagem diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E vai terminar dizendo, ou melhor, vai iniciar dizendo: Clélia, acha para mim, minha filha. Tudo bem que na noite que eu preguei essa passagem você estava dormindo na vigília, mas acha para mim. Em preparação Centro Jericó nós meditamos muito esta passagem, fizemos uma vigília meditando esta passagem. Fácil de gravar. Romanos 5:5. Romanos 5:5.
E a esperança não engana. É o tema do ano jubilar. No entanto, a gente tem que ler o resto para entender o todo. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós estamos iniciando a novena da esperança, no ritmo do ano santo jubilar. E manter acesa a esperança é algo muito difícil, porque olhando para o presente, para as decepções, ilusões e frustrações do presente, nós quantificamos, nós prevemos que o futuro não vai ser bom. É um cálculo humano, é um cálculo puramente humano. Se o presente não é bom, logo o futuro está comprometido. No entanto, o que a palavra nos diz? Deus que é o Senhor da história, Deus que pelo mistério da encarnação do seu Filho, mistério este que os homens tiveram conhecimento, por meio do arcanjo São Gabriel, e você vai aprender ao longo desta campanha, desta novena, porque Gabriel é tão importante, mas eu já adianto, porque ele traz a notícia mais importante. Ele é o portador da mensagem mais importante, da boa nova mais importante. Nos profetas, na palavra dos profetas, aquilo que Gabriel anuncia é tão somente prefigurado, de maneira enigmática, por meio de imagens, sinais, parábolas, enigmas, profecias. Mas aquilo que Gabriel anuncia de modo claro a Maria é a mensagem mais importante, e por isso está na boca de um anjo e não de um homem. Qual é a mensagem? Deus entra na nossa vida, Deus entra na nossa história para realizar o impossível. Será a canção tema desta campanha. O impossível Ele pode realizar. O impossível eu não tenho condições de realizar, mas Deus pode realizar. Hoje o mundo, a minha vida, nosso país, nossa igreja está desse ou daquele jeito, mas sem Deus, cuja esperança não engana, não ilude, não decepciona, em Deus, o que hoje eu olho como impossível pode se tornar possível. O que é a anunciação? Eu não quero entrar em detalhes agora, porque essa é uma catequese para frente ainda. Nós vamos ter um caminho muito bonito até chegar no episódio da anunciação, que é o último, praticamente o último momento da presença explícita de São Gabriel na Sagrada Escritura. Mas até lá nós vamos fazer um caminho, mas eu posso lhes adiantar que o que é a anunciação do anjo a Maria, o que acontece com Maria, é aquilo que para os homens é impossível. Uma virgem dar à luz. Isso é impossível. Uma virgem dar à luz. E mais, uma mulher ser preservada da mancha do pecado original. Nossa campanha de oração vai terminar, nossa novena vai terminar muito perto da festa da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro. Depois, como pode alguém que se tornou mãe sem ação, sem cooperação humana, é isso que Maria no primeiro momento não compreenderá de imediato, por isso ela vai dizer ao anjo:
Como posso ter a graça de conceber se eu não conheço o homem? Então o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, quem é que age misteriosamente, poderosamente, para transformar o impossível em possível? O Espírito Santo. São Gabriel é o arcanjo do Espírito Santo. São Gabriel profetiza o derramamento do Espírito Santo. Olha o que ele diz para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O Espírito Santo haverá de pairar sobre ti, assim como pairou sobre as águas no momento da criação divina. Gênesis capítulo 1. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Ele virá sobre ti. São Gabriel profetiza na vida de Maria a vinda do Espírito Santo, arcanjo do Espírito Santo. Como se fará isso? Disse Nossa Senhora. Se eu não conheço homem algum, ou seja, se eu não tive intimidade com homem algum. Ela estava prometida em casamento a José. Então Gabriel responde: o Espírito Santo virá sobre ti. E dá um exemplo ainda. A tua prima, a tua parenta Isabel, que era estéril, já está no 6º mês de gestação. Por quê? E aí vem a frase final de Gabriel, a última frase registrada da boca do arcanjo, mensageiro da boa nova da salvação de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Por isso, meus irmãos, aqui reside a nossa esperança. Não está no tempo e no momento presente, está naquilo, reside naquilo, se projeta naquilo, se lança naquilo que está por vir. Por isso o cristão está sempre um passo à frente. Aliás, deve estar sempre um passo à frente. Há quantos pensam que ser cristão é ser retrógrado, é estar voltado para trás. Não. O cristão só se volta para trás para fazer memória do impulso inicial que o fez começar a sua jornada. O impulso que lhe deu a capacidade de dar o primeiro passo. O cristão olha para trás para recordar das suas origens, mas a sua meta está sempre à frente dele. O cristão está sempre um passo à frente, porque enquanto os nossos, aqueles que não creem, aqueles que não têm fé, e estas pessoas, se não somos nós mesmos, muitas vezes, estão tão próximas a nós. Vai dizer o Salmo 1, que salmo maravilhoso. Deus escolheu a dedo a liturgia para o início desta campanha de oração. Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. O que isso significa? É feliz quem a Deus se entrega. É feliz quem, embora não veja mudanças na realidade na qual vive, mas se lança na confiança em Deus, que é capaz de mudar e transformar toda a realidade. Não é à toa, e por isso nós vamos ouvir no Evangelho do próximo domingo, que aqui no Brasil será a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus, e o
milagre o que é? É aquilo que está para além da ordem natural das coisas. O milagre é uma ação sobrenatural de Deus, é uma ação que muda a realidade de maneira da qual se desconhece o processo e os meios. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus é mudar água em vinho. Ou seja, transformar o que é impossível em possível. É trazer o céu à terra. Aqui está o mistério da encarnação que Gabriel anuncia a Maria. Deus se faz homem. Como imaginar que isso é possível? Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Para Deus, não é impossível que o pecador se converta. Para Deus, não é impossível que o mal se transforme em bom. Para Deus, não é impossível que a doença se transforme em saúde, a pobreza em riqueza, a avareza em generosidade, o vício em virtude. Para Deus não é impossível, assim como para Ele não é impossível que uma virgem se torne mãe e que o seu Filho divino se faça carne e habite no meio de nós. Essa novena é para reavivar e reacender a chama da nossa fé. Eu creio no Deus do impossível. Repita comigo: eu creio no Deus do impossível. E agora diga assim comigo: eu creio no impossível de Deus. Traga as mãos sobre o seu coração e diga: eu creio no Deus do impossível. Eu creio no impossível de Deus, porque a esperança não engana, pois o Espírito Santo foi derramado em meu coração. Portanto, é feliz quem a Deus se confia, e por isso eu confio no Senhor e nada temo. Amém, aleluia. Amém, aleluia.